esse mês de novembro ou dezembro, não lembro bem, fazendo uma visita a Margarete e a irmã Newton, eu me dei de cara com o pastor José da Cruz, né? E conversamos muito e tomei conhecimento que ele é pastor hoje lá em Londrina, pastor auxiliar na 5ª Igreja Presbiteriana de Londrina, que foi membro da primeira igreja, que foi diácono da primeira igreja, que estudou no 15, que chegou a ser vice-presidente daquela instituição, onde o Senhor tem usado muito para a honra da sua glória. Foi um homem que organizou igrejas em Garanhuns, como a Igreja Manancial, professor da Universidade de Maringá, mestre em teologia. Então, batemos um papo muito bom e, sabendo que ele estaria aqui em janeiro, a gente estendeu o convite para ele nos trazer a palavra de Deus. E é com muita alegria e honra que a gente recebe esse servo do Senhor. Que Deus possa usá-lo como seu profeta. Que Deus possa falar através de sua vida para edificar a igreja do Senhor, para exaltar o nome de Deus. Então, o pastor José da Cruz é muito bem-vindo, que Deus o use para a honra e glória do seu nome. Eu queria saudar a igreja com a palavra do apóstolo Judas, irmão de Jesus. Ele diz assim, Judas 2, que a misericórdia, a paz, o amor vos sejam multiplicados. Amém, irmãos? Amém. Antes da mensagem, eu queria expressar, irmãos, a minha alegria diante desse gentil convite do reverendo Cláudio, em dezembro, voltando aqui para fazer um casamento lá em Garanhuns, de uma ex-ovelha. Ele me aproveitou para pregar nesta noite. Mas eu queria dizer da minha emoção. Eu fui seminarista do colégio, aliás, Seminário Congregacional do Brasil, e ao mesmo tempo professor, e eu era membro desta igreja, e a gente não encontra mais tanta gente. Aqui eu estou vendo dois do meu tempo aqui, a Washington e Zulmira. A maioria não tem mais, já passou muita gente, poucos estão comigo, identificando-me nesta noite. E essa emoção de, depois de tantos anos, ter a oportunidade de pregar deste púlpito. O reverendo Benedito Matos gostava de aproveitar os seminaristas, de vez em quando ele colocava um seminarista para pregar, e eu tive a oportunidade no domingo pela manhã para fazer algumas mensagens. E eu me lembro daquele tempo gostoso, né, Zamira? Me lembro que eu era aluno do reverendo Vitor Pester. Me lembro dele dando aula, aquela didática maravilhosa, ponto 1, ponto 2, ponto 3. Pai de uma valorosa mulher desta igreja, que é nossa irmã e minha concunhada, eventualmente, Margarete Pester Gomes, hoje esposa do nosso irmão presbítero, doutor Emanilton Gomes, meu cunhado. Uma alegria, irmãos, muito grande ter essa oportunidade. Eu estou vendo aqui com mais alegria um sobrinho meu que veio do Cabo, Marcelo está ali com a família, Miriam deve estar por aí, é outra sobrinha que disse que vinha. Tudo isso está me alegrando muito nesta noite, esse privilégio que eu não sei se tenho mais, não é? De estar com os irmãos nesta noite. Quero agradecer ao reverendo Cláudio pela gentileza e a Deus por este privilégio, essa alegria de estar com os irmãos nesta noite. Vamos então para a palavra de Deus que fala, que mexe, que inquieta, que trabalha o nosso coração e nossa alma.
Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Versos de 26 a 38. 26 a 38. Eu vou ler o 26. Peço ao reverendo Cláudio que leia o 27. Peço ao presbítero Esdras que leia o 29. E depois, qualquer irmão, um atrás do outro, pode ir lendo um versículo atrás do outro, bem alto e em pé, para todo mundo ouvir. Tá certo? Até o 38, 26 a 38. 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. 32. Trinta e cinco. Trinta e seis. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, dizendo: eis aqui a água, quem pede que seja batizado? 37. Trinta e oito. Então mudou para o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou ele. Deus, que eu seja, Senhor, apenas entregador deste recado ao teu povo, nada mais, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, esse texto tem muita coisa interessante para a gente aprender, muita coisa interessante. Dois personagens, Filipe, um dos discípulos de Jesus, Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus e vai por aí, um dos discípulos de Jesus. E um discípulo extremamente interessado na evangelização deste mesmo capítulo, neste mesmo livro, de 4 a 8, você vê Filipe fazendo um verdadeiro avivamento de evangelização ao povo de Samaria, endemoniados demônios sendo expulsos de endemoniados, curas acontecendo,
muita gente naquele espaço, nesse texto de 4 a 8, sendo abençoada pelo ministério de Filipe. Que evangelista foi Filipe! O outro personagem, um eunuco. Meus irmãos, o eunuco era um homem castrado, que não pertencia à Assembleia dos Santos. Era proibido pelo judaísmo a pertencer a certo nível de pessoas que viviam no judaísmo. Deuteronômio 23:1, você confere essa informação. Eunuco o era por opção ou para servir a Deus dentro dos cerimoniais imensos de purificação do judaísmo e outros, ou então por convite dos soberanos, dos reis, das rainhas, que preferiam esse tipo de homem, que os servia com verdadeira subserviência mesmo. O rei Assuero tinha 7, o rei Dario tinha 10, o rei Salomão tinha 40 eunucos, o rei Davi tinha 15. Vários reis e rainhas faziam questão de convidar esse tipo de homem para servi-los, especialmente no trato com mulheres, no trato com esposas, no trato com as coisas íntimas do seu governo. Esse é o outro personagem, um eunuco. Só que especialmente este, que Lucas traz como que mostrando uma saída, uma avenida de expansão da igreja, de expansão do reino de Deus, esse tinha duas coisas muito interessantes. Era um religioso, tinha ido a Jerusalém, na carruagem do governo, para adoração. Viajou, como diz o comentarista Orlando Boyer, mais de 1.000 quilômetros na carruagem oficial, porque ele era um desses homens importantes que serviam a dinastia de Candace. Candace era uma dinastia, todos os reis e rainhas daquela dinastia assim eram chamados. Foi de Addis Abeba, no nordeste da África, onde fica a Etiópia, até Jerusalém, para adoração. Etiópia, a mais remota província da África naquele tempo. Ele foi para adoração. E como que, achando que ainda havia um vazio na sua vida, ele precisava aprender mais, ter mais conhecimento da verdade, ele volta na sua carruagem, o cocheiro dirigindo aquela carruagem, ele certamente atrás, ele era um homem importante, era um tipo de ministro das finanças da Etiópia, de superintendente do tesouro, um homem muito importante para a rainha de Candace. Ele vinha lendo o Torá, vinha lendo a palavra de Deus. Ele foi para a adoração, ele não foi resolver negócios, ele foi para prestar adoração. No grande templo de Salomão, ele volta lendo a palavra. Esse homem era diferente, ele tinha alguma coisa especial no seu coração, diz o comentarista Orlando Boyer, que ele tinha alguma coisa especial, ele sentia um vazio no seu coração de Deus,
ele não era só o que ele era, ele não estava satisfeito só em ser tão importante para a rainha de Candace, ele queria mais alguma coisa, e ele estava lendo a palavra de Deus na volta. E é aí que Deus trabalha. É justamente aí, irmãos, que Deus trabalha. É a primeira lição, quando você se interessa em conhecer a palavra de Deus, o Espírito Santo começa a trabalhar a sua vida em direção àquelas verdades da Santa Palavra. Então, o Espírito Santo toca no coração daquele homem através de Filipe, toca no coração dele para trabalhar o seu processo de conversão, não é? E vai a Filipe através do anjo e diz: Filipe, dispõe-te e vai. Do lado do sul, o caminho te desce de Jerusalém para Gaza. Gaza era uma das capitais dos filisteus, povo inimigo de Deus. Ali você vai encontrar um homem lendo a palavra, nas minhas palavras aqui. Ele está precisando de alguém, ele está precisando de uma explicação, ele está precisando de uma explicação forte, verdadeira, porque ele não está entendendo o que ele está lendo. Meus irmãos, aí está outra lição importante, outra lição maravilhosa. Eu já tive o privilégio de explicar alguma coisa para alguém que não estava entendendo a palavra de Deus. Um dia eu chego para o culto de oração, é das minhas atividades como pastor auxiliar na igreja, a quinta igreja, parte de oração está comigo, e tinha um rapaz que estava passando para um esporte que ia fazer lá na quadra da igreja, e ele chega perto de mim e diz assim: pastor, o que é mesmo a Bíblia? Já pensou que pergunta nos dias de hoje? O que é mesmo a Bíblia? E eu tive que perder um tempinho com aquele rapaz, aliás, não perder, investir um tempinho com aquele rapaz, dizendo a ele o que é mesmo a Bíblia. Aí está uma lição. Aquele rapaz precisava, e Deus falou ao evangelista que estava naquele corre-corre do avivamento de Samaria, e diz: vai, é um que eu preciso como expansão do reino, ele vai ser o grande evangelista da Etiópia, vai, dispõe-te e vai. Aqui está a primeira lição forte, a lição maior, uma das maiores lições deste texto é o chamado de Deus. Dispõe-te e vai. Vai, rapaz, dispõe-te e vai. Eu preciso dos seus serviços. Junto àquele rapaz, e olha o caráter de Deus, mandou Jonas para 120 mil pessoas em Nínive. E agora manda para um só, que precisa também da mensagem, que precisa também da salvação. Dispõe-te e vai, esse é o chamado de Deus, meus irmãos. Dispõe-te e vai, é a ordem de Deus para o que Ele precisa de cada um de nós. Você já ouviu esse chamado? Você já ouviu essa ordem? Você já ouviu alguma vez na sua vida esse dispõe-te e vai? Esse é o chamado de Deus para a sua vida. Quantas pessoas ao seu redor, o apóstolo Paulo diz que estão mortos em delitos e pecados. Você caminha na rua no meio de um tremendo número de cadáveres espirituais, sem Deus, sem paz, sem salvação. E o que é que você está fazendo?
As estatísticas missionárias das agências missionárias dizem que milhões vão para o inferno a cada dia. E o que é que nós estamos fazendo? Às vezes é um parente, é um sobrinho, é um primo, é um pai, é uma mãe, é uma tia, é alguém da família que está indo para o inferno. E o que é que nós estamos fazendo? Dispõe-te, vai. Dispõe-te, vai. Vai ao encontro daquela pessoa, como aquele eunuco, sentindo um vazio terrível. Não era importante, não valia muito aquilo que ele era, mas o que ele precisava ser diante de Deus. Dispõe-te e vai. Dispõe-te e vai. Dispõe-te e vai. Felipe tinha que caminhar 90 quilômetros entre o local onde ele estava, que recebeu o chamado de Deus, até Gaza, até a faixa de Gaza. Mas o texto diz que ele levantou-se, verso 26, né? Ele levantou-se e foi. Assim Deus fez com Abraão, assim Deus fez com Isaac, assim Deus fez com Jacó, assim Deus fez com Moisés, assim Deus fez com Josué, assim Deus fez com Hudson, assim Deus fez com Ashbel Green Simon, nosso grande fundador da igreja, da nossa igreja, o fundador da nossa igreja no Brasil. Assim Deus fez com tantos outros de quem ele precisava para expandir o reino. Dispõe-te, vai. Primeira grande lição, pastor. Primeira tremenda lição desse texto é a ordem de Deus, é o chamado de Deus, é a maneira com que Deus nos fala para ir ao encontro de pessoas que precisam desesperadamente de Deus. Eu tinha uma ovelha que de vez em quando Edna estava tão triste no culto de oração, tão triste no culto público da domingo à noite. E uma vez eu me impressionei com o semblante dela e fui lá e disse: minha filha, o que é que está acontecendo? Você está demonstrando desespero, você não está em paz. E ela botou para chorar. E chorava. Eu agarrei-a, levei-a a um lugar mais reservado, lá no gabinete pastoral. Meu pai bebe tanto que chega em casa, que é uma coisa horrível, pastor, é uma coisa horrível. Como aquele homem bebe, o que é que eu faço? Eu fico triste, porque ele precisa mudar, e fez aquele clamor por causa do seu pai, que não tinha condições de caminhar com ela no Evangelho. Nós fizemos um acordo de ajudá-la, convidei os presbíteros da igreja para irmos lá conversar com ele, tentar evangelizá-lo, levar a palavra de Deus. E nós convocamos Edna e seus irmãos para ir. Disponham-se e vão, por amor de Jesus, enfrentar esse problema. É o pai. Vocês querem que o pai vá para o inferno? Vocês querem que o pai não veja Jesus? Vocês querem que o pai não perceba que realmente ele está caminhando na perdição? E eles se juntaram, irmãos, graças a Deus, e começaram a trabalhar o pai. Nós demos algumas instruções, e o Espírito Santo começou a trabalhar a vida deles nessa direção. Eles começaram a trabalhar o pai. Meus irmãos, esta é a missão. Dispõe-te e vai. Felipe, em obediência absoluta, levantou-se e foi, e caminhou 90 quilômetros
até encontrar a carruagem de Candace. Charles Colson, um assessor do presidente Nixon, servo de Deus maravilhoso, fundador de um ministério muito importante que chamava-se o Ministério da Comunhão Prisional. Ele ia, todo dia, às vezes de madrugada, às vezes tarde da noite, às vezes em hora totalmente inconveniente para outros, ele ia com seu grupo, atrás daqueles presos, miseráveis, tristes, terrivelmente desgraçados, que precisavam desesperadamente de uma palavra, da palavra de Deus. Dispõe-te, vai. Dispõe-te, vai. Dispõe-te, vai. Dispõe-te, vai. Vai. Dispõe-te, vai. É a palavra de Deus, é a ordem de Deus, é o chamado de Deus. Você não pode viver indiferente ao chamado de Deus. Dispõe-te, vai. Outras lições importantes que nós temos nesse texto, irmãos. Outras lições importantes, além de o chamado, a ordem de Deus para ir. E Jesus deu exemplo, né? Jesus foi, e só foi. Viajou 120 quilômetros dentro de Jerusalém e na Palestina, com aquele roupão característico da cultura deles, só indo. Aldeias, cidades, aldeias, vilas, todos os lugares, até lugares onde não havia, não estava nem no mapa, como Naim não tinha no mapa, de tão ruim, de tão fraquinha que era aquela cidade. Jesus foi e fez um milagre extraordinário. Lá foi um dos seus milagres de ressurreição, não é? Da filha da viúva de Naim, do filho da viúva de Naim. Jesus deu exemplo. E por que nós não vamos? Por que não seguimos o exemplo do Senhor? Agora alguém pode estar pensando: e o senhor, pastor? O senhor está fazendo alguma coisa para cobrar dessa maneira a gente? Todo sábado eu estou no calçadão da cidade de Londrina, cidade com 600 mil habitantes, da fronteira com São Paulo. Eu estou indo, levo um folhetinho sobre a vida eterna que eu mesmo preparei. Em vez de soltar assim aleatoriamente, eu sento no banco com a pessoa, começo a conversar sobre aquele folheto, que está dentro daquele folheto, a importância da vida eterna, chamo-lhe a atenção seriamente muitas vezes. Irmãos, que coisa maravilhosa. Alguns recusam, em princípio, alguns não querem, alguns me mandam andar, vai embora, pastor, isso aí tudo é conversa, eu não acredito na Bíblia. Já recebi essa conversa, já recebi, mas muitos, pastor, chegou na hora, está precisando dessa palavra, está precisando de uma instrução desse tipo, da palavra de Deus, eu estou numa vida desgraçada. Eu sou capelão do Hospital do Câncer de Londrina. De vez em quando eu vou ao encontro de pessoas que estão precisando desesperadamente de uma assistência de capelania. Um dia eu vou caminhando pelo corredor em direção ao quarto 510, e alguma coisa me toca, certamente é o Espírito Santo dizendo: vai no 503.
É o 503, é o 503, é o 503, eu caminhando para o 510 e já ia no 507, voltei porque não aguentava aquele chamado de Deus, aquela ordem de Deus. Quando eu chego no 503, cama 3, estava um quadro desesperadamente sério. O canceroso estava amarrado dos pés à cabeça, gritando. E eu comecei a impetrar a paz de Cristo sobre ele, a paz de Cristo sobre ele. E daqui a pouco a família se aproximou, pastor, o que é que vamos fazer? E eu comecei a soltar a palavra de Deus. Palavra de Deus. Versículos decorados. E daqui a pouco, irmãos, tudo mudou. Expõe-te, vai, que você vai ver como tem tanta gente ao seu redor precisando da palavra. Mas há outras lições maravilhosas aqui. Vamos ver o que foi que Filipe fez. Filipe chegou, entrou na carruagem, o eunuco estava lendo Isaías 53, mostrando que mostra a humilhação de Jesus, o sofrimento de Jesus, o profeta mais messiânico que existe, entre os profetas maiores. E Filipe começou a explicar, a interpretar. Versículos 34 e 35, você encontra aí a função hermenêutica da Igreja de Jesus Cristo, a função hermenêutica. Hermenêutica é a parte da teologia que trabalha a explicação, a interpretação da palavra. E Filipe começou a exercer essa função. Explicar, porque o eunuco questionou. Quando ele perguntou, compreendes o que leis? No verso 31 ele diz, como poderei entender se não tem quem me explique? E convidou Filipe a subir, sentar-se junto dele, e ali começou a função hermenêutica, a explicação da palavra. Quantas vezes você sentou com alguém que precisava de uma explicação da palavra? Quantas vezes você fez isso? Para pensar. Quantas vezes você fez isso, explicou a palavra para alguém necessitado de uma explicação, necessitado de uma interpretação? Aí o Filipe começa a explicar e vai explicando. Daqui a pouco Filipe exerce a função querigmática da igreja, a proclamação, quando Filipe anuncia Jesus. Versículo 35, então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Quando ele anunciou Jesus, ele fez a proclamação do Evangelho, a função querigmática da igreja. Anunciar Jesus, explicar e depois anunciar Jesus. O anúncio de Jesus é o anúncio do Evangelho. Não se entende Evangelho sem Jesus, não se entende plano de redenção sem Jesus. É o anúncio do Evangelho. Não somente a explicação do texto, o que é, o que deve ser, o que é isso, o que é aquilo, mas também o anúncio, a proclamação da palavra. Filipe exerceu a função hermenêutica e logo depois
Depois ele exerceu a função querigmática pela proclamação do nome de Jesus. Ele não só interpretou, não só explicou, mas anunciou Jesus. Eu tenho um exemplo muito interessante. Félix, membro da nossa igreja, aliás, desculpe, não, membro de outra denominação, mas frequentava muito nossa igreja em Garanhuns. Eu quase que o tinha como membro. Ele era dono de uma academia. Aí ele mandou convidar todos os pastores para fazer malhação lá com ele. Ele disse: pastor não paga. Olha que beleza, pastor não paga. A mulher paga, mas o pastor não paga. Toda quinta-feira, depois do culto de estudo bíblico, doutrina, eu terminava o culto, ia para lá. Já ia com minha roupa por baixo certinha, ia para lá. E ficava até meia-noite fazendo malhação. Da esteira Era uma beleza. E um dia eu estou na esteira, correndo na esteira, ele se aproxima de mim e diz: pastor, olha, eu vou a Paraíba. Semana que vem minha esposa vai assumir a direção da academia. Eu vou a Paraíba. Félix, você vai a Paraíba fazer o quê? Era essa pergunta que ele queria que eu fizesse. Eu tenho um monte de parente, é primo, é sobrinho, é irmão, é tio, que não conhece Jesus. Eu vou visitar um por um, e anunciar Jesus a toda aquela parentela. Eu desci da esteira, irmãos, dei um abraço forte nele. Rapaz, é isso que tem que fazer mesmo, você está de parabéns, vai mesmo. E ele foi mesmo. Quando ele voltou, ele disse: foi uma bênção, pastor, foi uma bênção. Deus usou profundamente aquelas visitas para anunciar Jesus, a função querigmática da igreja, a proclamação do Evangelho. Como é que está você fazendo? Eu estou pregando e já aplicando. Como é que está você fazendo? Já explicou alguma vez a palavra a alguém? Já anunciou Jesus para alguém? Tem tanta gente precisando de Jesus ao seu redor, na sua comunidade, na sua vizinhança. O que é que você está fazendo? Mas Filipe usou outra função da igreja. Ele usou a função sacramental. Verso 38. Diante da real conversão daquele rapaz, ele usou a função sacramental. Seguindo eles o caminho, verso 36, chegando certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água que impede que eu seja batizado. Os sacramentos da nossa igreja são batismo e santa ceia, não é? Batismo é um sacramento. Ele usou a função sacramental. É lícito, verso 37, se crês de todo o coração. E o eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus.
A nossa igreja só pode batizar um ministro ordenado. Mas você pode encaminhar para o batismo. Você não batiza, mas você pode encaminhar para o batismo. Entendeu? Aí você faz as 3 funções específicas da igreja, porque você é a igreja. Cada um de vocês aqui é a igreja. Você faz a função hermenêutica, você faz a função querigmática, você faz a função sacramental, encaminhando essa pessoa para o batismo. Eu fui professor na Universidade de Maringá há 18 anos. Tenho mais tempo de magistério do que de ministério, irmãos. Me encaminhei para o magistério e atrasei um pouco o chamado de Deus para o ministério. Aí tinha um professor doutorado na área biológica, que em conversa na escola, eu senti, e já foi um trabalho do Espírito Santo, que ele precisava, que ele estava com o meu eunuco, vazio, precisando mesmo da palavra. Eu disse: professor, o senhor permite toda quinta-feira na sua casa, entre 10 e 11 horas da manhã eu estou lá, para a gente conversar sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Está bom. Irmãos, quando eu chego lá no primeiro dia, noto que ele é um agnóstico. Ideias mirabolantes, terríveis. Eu comecei a mostrar o que era o plano de Deus, o que era o plano de salvação, o que era a Bíblia, o que é que a Bíblia ensina sobre a vida, sobre o mundo, sobre a salvação, sobre a vida eterna. E ele se remoía de vez em quando, não tinha segurança e concordava, mas um dia firmou. Firmou, foi aceitando a palavra, foi aceitando. E, meus irmãos, eu não era pastor. Eu então fiz um cursinho com ele, preparando para o batismo, me encaminhei para o batismo. Fui ao conselho: olha, professor fulano quer se batizar. Está vendo como é? Na hora que ele caminha para a mesa, para o púlpito, para ser batizado, eu não tive condições de suportar a emoção. As águas, os olhos se encheram d'água. E ver aquele agnóstico convertido a Jesus Cristo. Porque o Espírito Santo me deu a oportunidade de explicar a palavra e anunciar Jesus àquele homem. Professor Messias Gomes nunca mais quis saber de qualquer doutrina esdrúxula e esquisita. Firmou na fé em Jesus Cristo. E trouxe sua esposa, e trouxe seus filhos, e trouxe a sua família, e a família toda um dia foi batizada. A igreja pertence à Central de Londrina. Expõe-te e vai. Explica. Anuncia Jesus. Encaminha para o batismo. Porque há muita gente precisando demasiadamente dessa bênção. Colega de escola, colega de faculdade, colega de trabalho, um transeunte, uma pessoa que esteja ao seu lado em qualquer situação, dentro do ônibus, dentro do carro, dentro do avião, dentro do elevador. Expõe-te e vai. Explica, interpreta
anuncia Jesus, encaminha para o batismo. E você está sendo realmente um Filipe. É o que Filipe fez, esse grande evangelista, membro do corpo discipular de Jesus. É o que Filipe fez. Por que eu não posso fazer? Qual é a dificuldade que eu tenho de não fazer? Por quê? Essa vida ociosa, essa vida sem produtividade. Por quê? E Deus está dizendo, dispõe-te e vai. Vai. E você vai ver. Mauro. Não sei se o Marcelo conhece Mauro. Mauro deixou um grande emprego na Petrobras. Um grande emprego. Como engenheiro. Para salvar pessoas. E ele disse para mim, olha, eu senti de Deus aquilo. Senti profundamente de Deus aquela verdade, aquele ide, como Jesus mandou. E eu fui. Meus irmãos, Deus é fiel. Deus é fiel. Mauro está assistindo 12 famílias. Não é pastor, não. Não é pastor nem é missionário. É candidato, ele quer ser missionário. O presbitério está estudando a situação dele. 12 famílias, o número do discípulo de Jesus, está assistindo com o Evangelho e deixou o emprego para lá. Como Deus é fiel, outro emprego muito melhor está aparecendo para Mauro, mas agora ele faz questão de dividir o tempo para dedicar-se àquelas famílias que necessitam de salvação. Meus irmãos, eu estou terminando. Comodismo, a indiferença, o deixa para lá, o é assim mesmo, imaginando pedras para colocar no caminho, como eu vi um dizer, hoje é muito difícil evangelizar. É nada, esse é o diabo que está te dizendo. O diabo está dizendo isso para você, não é Deus. Deus está dizendo, vai, dispõe-te e vai. As condições, a cultura, a riqueza, a pobreza, dá tanta desculpa que a gente ouve de pessoas que estão no conformismo, sem atender o chamado e a ordem de Deus. Pastor, eu vou encerrar, mas eu peço permissão para fazer uma apelo. Eu vou encerrar, mas eu quero fazer um apelo. Hoje são 15, dia 15, né? Você ainda tem você ainda tem 350 dias para viver em 2017, né? Quem sabe você poderia, esse ano 2017, nesses 350 dias que você ainda vai viver, se Deus permitir, né? A vida está na mão de Deus, Ele é o dono da vida. Você imitar Filipe, explicar, anunciar Jesus, encaminhar para o batismo pelo menos uma pessoa em 2017. Pelo menos uma pessoa. Umazinha, como a criançada diz. Pelo menos umazinha.
Vamos ficar em pé? Todo mundo, por favor. Dispõe-te e vai. Dispõe-te e vai. Dispõe-te e vai. Vai explicar, interpretar a palavra, proclamar Jesus, encaminhar para o batismo pelo menos uma pessoa em 2017. Eu quero orar por você. Se você está disposto ou disposta a enfrentar esse desafio maravilhoso, é muito gostoso. Você vê uma pessoa transformada pela palavra de Deus, é muito agradável. Se você está disposto ou disposta, onde você estiver, levante uma mão. Graças a Deus. Levante a mão. E nós vamos orar por você. Fique com a mão levantada. Umazinha pessoa. Explicar a palavra. Anunciar Jesus. Encaminhar para o batismo. Graças a Deus. Vários irmãos estão com a mão levantada. E eu vou orar. Encerrando a mensagem. Continue com a mão levantada. Deus, o Senhor está vendo essas pessoas que estão com a mão levantada, dispostas a imitar Filipe, neste ano de 2017. Ir ao redor, ir em busca de pessoas que estão desesperadamente necessitando do Senhor. Eu quero abençoar cada um em nome de Jesus. Que eles sejam abençoados pelo Senhor e que realmente frutos possamos ver do esforço desses irmãos que vão agora imitar Filipe neste grande ministério. Oh Deus, abençoa todos eles, em nome de Jesus eu te peço. Amém e amém. Podem sentar, irmão.